Pois é, se eu posso te dar um conselho de amigo é: jamais mexa com o Supremo Tribunal Federal. Ou ele vai te perseguir como se não houvesse amanhã. Ele vai perseguir você, vai te mandar pra cadeia por 14, 27 anos, ele vai te deixar inelegível, ele vai destruir a sua vida, ele vai te investigar e é assim que funciona. Você viu o que aconteceu em relação ao senador Alessandro Vieira, correto? Pois é. Olha esta matéria que foi divulgada hoje na CNN Política. Cara, é assustador o que você vê acontecendo na República das Bananas. Blog do Caio Junqueira. Ala do STF aposta em inelegibilidade do Alessandro Vieira ainda esse ano. Então, o recado é simples. Você pode até se eleger falando que é contra o STF, fazer barulho, fingir que é oposição, mas não faça nada tentando pegar o STF de verdade, porque senão você não terá paz. Ou a carta escrita pela CNN sobre o caso do Alessandro Vieira. A ala do STF, atingida diretamente pelo relatório do senador Alessandro Vieira, na CPI do crime organizado, aposta em um processo rápido contra o parlamentar, que deve resultar em sua inelegibilidade até o final desse ano. A informação é do analista Caio Junqueira. A CNN, interlocutores do Supremo Tribunal Federal, disse que Vieira não terá mais paz após o senador ter pedido, em seu parecer, o indiciamento de 3 ministros, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet. E o relatório foi rejeitado depois que o Lula fez uma articulação mequetrefe, trocando de forma ilegal, absurda, membros do Supremo, da comissão, titulares por outros do PT. Pois é, o que aconteceu. Inclusive, segundo o Caio Junqueira, um ministro disse à CNN que considera contraditório o fato do relator não ter pedido o indiciamento de criminosos ligados às duas facções do país, nem ao PCC e nem ao Comando Vermelho. Se era a CPI do crime organizado, nenhuma figura do PCC e do Comando Vermelho foi. E o alvo foi o STF. Eu disse para vocês, teve falhas nesse relatório do Alessandro Vieira? Teve. Eu concordo com o Joel Pinheiro, teve falhas. Figuras também ligadas ao Master não foram incluídas nesse relatório. É o relatório da CPI do crime organizado, então tinha que ter figuras vinculadas ao PCC, ao Comando Vermelho, e ele focou em crimes de responsabilidade. Teve um pingo eleitoreiro aqui? Teve. A gente tem que admitir. A gente não vai ser hipócrita aqui também. Mas daí, mirar e falar que a inelegibilidade chegará porque ele foi para cima do STF, aí é escancarar demais. A Raquel Landim, no Globo, também mostrou um pouco mais da cara de pau, da sandice dessa turma que está à frente do governo federal. Porque o Lula, em público, ele critica o Alexandre de Moraes, mas nos cochichos ele vai lá e dá um jeitinho de blindar o Alexandre de Moraes. O Lula foi lá e falou que eu critiquei o Alexandre de Moraes, falei para o companheiro se preocupar com a sua biografia, para ele não articular, né, não votar o caso Márcia, mas na hora H, quem foi lá blindar e jogar deputados para blindar, senadores para blindar o Alexandre de Moraes foi o Lula. Chamado pelo Centrão a socorrer os seus aliados no STF, numa hora de necessidade, o Planalto foi obrigado a comparecer. Não adianta tentar se esconder. A sociedade está vendo. Ou seja, todo mundo já sabe que o Lula e o STF estão 100% fechados. Próxima matéria. Vamos lá. Operação Narcofluxo. Quem diria, hein? O caso da Choquei chocou, ou não, né? Muita gente. Pois é. Lembra do caso que foi denunciado até pelo Daniel Penin? Você lembra disso? Tá? Daniel Penin fez a denúncia sobre o caso da Choquei, onde ele mostrou, né, que essa mídia era utilizada e influenciada e financiada pela esquerda. Tudo turma que fez o L. Pois é. Agora, o dono da Choquei foi vinculado ao narcotráfico e, segundo o que diz a matéria aqui, ele era o responsável por fazer o marketing do grupo, né? Ou seja, cada vez mais eles ficam expostos. O dono da página Choquei,
que é Rafael Souza Oliveira, é suspeito de usar o perfil em rede social para gestão da imagem e promoção digital de um grupo suspeito de movimentar 1,6 bilhão com rifas e bets ilegais patrocinadas pelo crime organizado, incluindo PCC. E segundo a Polícia Federal, ele foi preso temporariamente nesta quarta-feira pela Operação Narcofluxo. O Estadão busca contato com a defesa de Rafael, que foi detido em Goiânia. O espaço está aberto para ele se manifestar. Ao longo da investigação, a Polícia Federal acredita ter reunido indícios suficientes para apontar o dono da Choquei como operador de mídia da organização, com recebimento de valores elevados, diretamente de MC Ryan, São Paulo, o funkeiro apontado como esquema também detido nessa manhã. Foi uma turma inteira, né, que foi detida nessa história aí. Então, foi um monte de gente que estava, né, vinculado ao caso Choquei aí e acabou sendo pego. Vamos lá, matéria também do Metrópolis. Eu já cheguei a comentar isso aqui com vocês mais cedo. Vamos comentar agora de novo. Moraes manda a Polícia Federal apurar se Flávio Bolsonaro cometeu crime contra a honra de Lula. Tem um objetivo, tá? Eles vão dobrar a aposta. Eles vão para cima do Flávio Bolsonaro. Dá uma olhada. Alexandre de Moraes determinou a instauração de um inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro. A apuração buscará esclarecer se o parlamentar cometeu crime de calúnia contra o presidente Lula em uma postagem nas redes sociais. Revelada pela coluna nesta quarta-feira, a decisão de Moraes foi tomada a partir de uma representação da Polícia Federal, requerida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além de autorizar a abertura do inquérito, o magistrado determinou o envio dos autos à Polícia Federal e terá prazo de 60 dias para realizar as diligências iniciais. O caso tem como origem uma publicação feita pelo parlamentar em 3 de janeiro de 2026, na plataforma X. Na postagem, Flávio Bolsonaro associa a imagem é o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas, disse o texto publicado por Flávio Bolsonaro, que permanece no ar. O senador fez comentário ao compartilhar uma reportagem do Metrópolis, na qual a coluna de Igor Gadelha revelou que o governo Lula convocou reunião de emergência após os Estados Unidos capturarem Maduro na Venezuela. Para a Polícia Federal, a declaração de Flávio Bolsonaro foi feita em ambiente virtual de amplo alcance. Trata-se, portanto, de publicação realizada em ambiente virtual público acessível a milhares de pessoas, por meio da qual se imputam fatos criminosos ao presidente da República, diz trecho da decisão. Pelo amor de Deus, né? O tempo inteiro o Lula tá xingando o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro em redes sociais, tá fazendo um escarcéu. Mas tem um motivo, tá? Não é à toa que ele tá fazendo isso, não. Olha o que um especialista, né? Um dos autores, inclusive, da lei da ficha limpa, olha o que ele falou. Disse que o inquérito contra Flávio por calúnia tem só um objetivo, deixar o Flávio inelegível. Em relação à questão das consequências, é que vamos lá, vamos imaginar a hipótese de ser concluído o inquérito com a conclusão de que houve o crime contra a honra. Se houver a abertura da ação penal e no final a condenação, isso pode levar à inelegibilidade. Por quê? Porque quando nós falamos de crimes contra a honra, em regra, não gera a inelegibilidade. Por quê? Porque a lei de inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64, ela prevê que crimes que são chamado de ação penal privada, que a parte mesmo ingressa através de advogado contra outra, como normalmente acontece nos crimes contra a honra, que a lei prevê que essas ações privadas não conduzem a uma inelegibilidade. Só que nesse caso é diferente. Como se trata de autoridades públicas, a ação não é privada, é uma ação penal pública, inclusive incondicionada. Então, se houver uma condenação, vem a suspensão dos direitos políticos e a inelegibilidade. Pois é, né? Tudo que a esquerda queria. Agora eu te pergunto, você acha que a sociedade vai encarar isso de forma tranquila? Eu duvido muito. Então, o Lula vai dobrar a aposta, vai partir para cima do Trump, vai querer que o Trump venha para cima dele. Vem cá, vocês viram que o Trump cometeu uma
uma burrada aí, deu uma farofada feia. O Trump foi lá caçar briga com o Papa. Você viu isso, né? O Lula não perdeu, né, a chance de ir lá cutucar o Trump por causa disso. Tá cutucando a onça com a vara curta, o que o Lula mais quer é que o Trump parta para cima dele. Acompanha. Carlos Bispo do Brasil, querida comunidade católica brasileira. Vamos lá. Quais são os objetivos? O Lula tá mal com os católicos, tá mal com os evangélicos, defendeu o Papa contra o Trump e pode render votos. Enfrentar o Trump já rendeu uma popularidade pro Lula, é o que ele quer. Quero, em primeiro lugar, manifestar minha mais profunda solidariedade ao Papa Leão XIV. Ao longo da história da humanidade, defensores da paz e dos oprimidos têm sido atacados pelos poderosos que se julgam divindades a ser adoradas pelos simples mortais. A mesma história tem demonstrado que mais vale um coração repleto de amor ao próximo do que o poder das armas e do dinheiro. Pois é, né? Deixei seu dia pior com isso, né? Vamos lá, matéria do Metrópolis para vocês. Cúpula da CPMI do INSS leva relatório rejeitado a André Mendonça. Vamos lá, vamos entender isso aqui, pessoal. O que acontece? A CPI do INSS, como você bem sabe, já encerrou, já terminou. O que aconteceu foi que, mesmo com o relatório rejeitado, que indiciava mais de 200 pessoas, esse relatório foi entregue ao ministro Supremo André Mendonça, para que o André Mendonça dê andamento à ação penal, porque ele está, né, com a ação sobre o INSS em suas mãos. Então, com base nisso, eles esperam que o André Mendonça dê continuidade à investigação. O presidente e o relator da CPMI do INSS entregarão o relatório da comissão ao ministro André Mendonça, relator do inquérito da farra do INSS e também do caso Master. Carlos Viana e Alfredo Gaspar, presidente e relator da CPMI, respectivamente, que foi encerrado, pretendem entregar o relatório ao ministro na noite dessa quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. A medida ocorre após a bancada governista ter apresentado presencialmente o relatório paralelo ao ministro na última semana. Então o pessoal da esquerda foi lá e apresentou um relatório paralelo pedindo o indiciamento do Bolsonaro. E aí veio, né, o presidente e o vice-presidente entregou um novo relatório. Vamos lá, vamos falar de mais encrenca do lado da direita, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Carluxo, matéria do Jornal Razão tratou assim, Carluxo, que é o Carlos Bolsonaro, acusando a Campagnolo e Nicolas Ferreira de tentar usurpar, calar e assassinar Jair Bolsonaro. Aí também é ir longe demais, né? Olha o que é a matéria aqui. O Carlos escreveu o seguinte, olha: hoje eu tenho plena convicção de que ao estar em Santa Catarina, provocamos mais um verdadeiro cataclisma no sistema, atingindo em cheio um grupo que, há anos, vinha arquitetando um projeto de poder à margem de qualquer princípio moral que dignifique o ser humano. Quando conectamos os fatos, o timing e os movimentos, tudo se torna claro. Não é comum alguém descobrir a política de uma hora para outra, muito menos surgir já com uma estrutura robusta, organizada e moldada, com estratégia definida e passos milimetricamente executados, com ou sem partidos. Isso não é por acaso. Isso revela a intenção, revela método, revela um objetivo claro: ocupar, a qualquer custo, o espaço de quem construiu uma liderança legítima, ainda que para isso tentem aniquilá-la. Ele fala umas coisas muito emblemáticas, né? Por que não vai? Não, o fé da mãe dele fez isso, isso e isso, né? Ele fica colocando esses textos meio filosóficos. É onde esse tipo de prática, não há patriotismo, não há amor, não há respeito, não há boa intenção, não há gratidão. Não há absolutamente nada que sustente um projeto verdadeiramente voltado ao bem do país. O motivo é nítido. De dentro para fora, tentaram mais uma vez usurpar, vilipendiar, calar e assassinar Jair Bolsonaro, objetivando capturar sua base, seus eleitores e sua identidade popular. Desta vez, tentaram dar um ar de naturalidade, usando os mais baixos artifícios de conquista, mas falharam, e falharam de forma evidente mais uma vez. O sistema é bruto, mas o despertar que Jair Bolsonaro provocou em milhões de brasileiros também é. E esse despertar que nos mantém vigilantes,
Todos aqueles que defendem os valores que moldam a nossa sociedade seguirão atentos. Haverá sacrifícios, haverá batalhas, mas foi assim que o Brasil despertou e é assim que seguirá. Então, assim, ontem, né, ele tinha feito uma mensagem emblemática para o Valdemar da Costa Neto. E aí ele continuou, e afirmo com total tranquilidade, acertamos em cheio mais uma vez, e ainda assim, esperança para o nosso amado Brasil. Deus, pátria, família e pela liberdade. Então, muita gente interpretou isso aqui como se fosse uma indireta ali para o pessoal da Ana Campanholo, do Nicolas, da Carol de Tone. Cara, assim, não dá para entender muito o que ele falou, se isso foi direcionado para alguém ou não. Na minha visão, não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Vamos lá, dando continuidade aqui, ó. Matéria que foi publicada na CNN, né? Do Choquei também. Ó, criador da Choquei apoiador do Lula é preso em operação da Polícia Federal. Acompanha comigo. Pessoas foram presas e estão sendo presas nesta manhã de quarta-feira. Entre elas, eu não sei se você conhece uma página na rede social chamada Choquei. Tem 27 milhões de seguidores, tá? E aí eu te conto. Os MCs Rian e Pose do Rodo foram presos pela Polícia Federal numa operação contra lavagem de dinheiro. E o criador desta página, Choquei, também foi preso. As movimentações passaram de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Agora, o que está acontecendo exatamente? O que eles investigam? Bruno Teixeira é quem vem nos contar o que a gente sabe. Bem-vindo, Bruno. Mais de 200 policiais cumprindo esses mandados de busca e também contra algumas pessoas famosas, como você mesma trouxe aqui. A gente tem o nome de 3, além do MC Rian e também do MC Pose do Rodo. Agora, essa notícia da prisão do Rafael Souza Oliveira, que é criador da página Choquei, que é uma página de fofocas, fala muito do mundo dos famosos, celebridades, e que foi preso, de acordo com a confirmação já feita pela nossa equipe nesta manhã, nesta Operação Narcofluxo, que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável pela movimentação ilícita de dinheiro, grandes valores, quase 2 bilhões de reais movimentados por essa quadrilha, e que também lavava dinheiro, inclusive criptomoedas, no Brasil e no exterior. Pois é, né? Turminha do Faz o L. Né? Não é à toa que essa turma tá indo bem pra caramba. Ó, vamos lá. Atualizações sobre a guerra no Oriente Médio. A Ana Paula Henkel, ela fez uma atualização. Vamos falar um pouco sobre o Trump? Eu achei interessante. O Trump tá correndo risco de perder a guerra pro Irã, tá? O Trump tá correndo o risco de perder a guerra, de se desmoralizar, de destruir a economia e a estrutura americana. Mas tá rolando muitas teorias de que o Trump estava buscando exatamente isso. De que o Trump, se ele permite o crescimento do Irã ali na região do Oriente Médio, né, se ele não destrói o Irã por completo, ele travaria o envio de petróleo pelo Estreito de Hormuz. E quem mais precisa do petróleo de Hormuz, porque o petróleo não é tão escasso quanto se parece, quem mais sofreria seria a própria China. E aí o que ele estava querendo era justamente isso. Também, todos aqueles que têm títulos da dívida americana estariam interessados em resolver a situação da dívida, né? Ou seja, o dólar vale muito, então para o Trump pagar em dólar, como foi feita a dívida, ele vai ter que pagar muito. Qual é a ideia do Trump? Comprar ativos de outra moeda que se valorizaria muito, deixar o dólar se desvalorizar, pagar a dívida americana e depois voltar à valorização do dólar. Não sei se é real, mas dá uma olhada na atualização aqui que a Ana Paula Henkel trouxe. Eu uso essa também. Rapidamente, para a gente entrar no conflito do Oriente Médio, trazer atualizações, a Ana trazer atualizações aqui para a nossa audiência. Diplomatas trabalharam por canais extraoficiais nesta terça-feira para organizar uma nova rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã, depois que Washington impôs o bloqueio aos portos iranianos. Teherã ameaçava retaliar, atacando alvos em toda a região do Oriente Médio. E a gente lembra que o presidente Trump chegou a afirmar que uma segunda rodada de negociações pode ocorrer nos próximos dias. Ana, como é que está a movimentação? O que mudou de ontem para hoje em relação às negociações entre Estados Unidos e Irã?
Bom, Paula, vamos lá. Não mudou muita coisa em relação ao que a gente sabe, mas o vice-presidente J.D. Vance, ele hoje deu várias entrevistas aqui na imprensa americana e disse que os iranianos não querem abandonar o programa de enriquecimento de urânio e o programa nuclear, e que se isso não for tirado da mesa, não tem mais negociação. Ou negociações, como queiram. Mas, mais tarde, o presidente americano Donald Trump disse que uma nova rodada, mais algumas tentativas aconteceriam essa semana, provavelmente na quinta-feira, em relação ao que pode ser feito no momento. O curioso agora, Paula, é o seguinte: depois do início do bloqueio americano ao Estreito de Hormuz, nós comentamos ontem aqui também falando que a própria Marinha Americana está tentando detectar onde as minas marítimas estão. Já são mais de 10 mil soldados ali no Estreito de Hormuz para fazer detectar essas minas marítimas que os iranianos colocaram ali e também para bloquear o Estreito de Hormuz. Aí agora vem alguns números muito interessantes que foram divulgados hoje. Já são mais de 120 navios petroleiros, Paula, que estão abastecendo no Golfo do México ou no Golfo da América, como queiram, ali no Texas. Isso está causando ao regime iraniano um prejuízo de mais de 440 milhões de dólares por dia. E aí a gente vê o plano exatamente de Donald Trump muito parecido com o da Venezuela. Sufocar as artérias, fazer esse bloqueio do petróleo, sufocar as artérias financeiras e aí tudo fica mais fácil. Hoje, Paula, é o segundo dia de bloqueio americano. E pelo que foi divulgado também pela Casa Branca, a capacidade de armazenagem do petróleo iraniano, ela tem de 10 a 14 dias. Ou seja, se um bloqueio ocorrer da maneira como Donald Trump está fazendo, ele não abriu absolutamente nada no Estreito de Hormuz, hoje no segundo dia, daqui a pouco, o prejuízo não vai ser apenas na venda do petróleo, ou seja, mais ou menos 440 milhões de dólares por dia, mas os iranianos também alcançarão a incapacidade de armazenar o petróleo que não está saindo. E isso pode causar, né, um efeito dominó em todo o território iraniano que a gente não tem ideia de como isso será consertado pelo regime dos ayatolás, uma vez que o petróleo não sai, o petróleo fica e em algumas instalações esse petróleo armazenado acaba sendo também um alvo muito perigoso e importante para o regime. O jeito, Paula, é aguardar quinta-feira e esperar que o cessar-fogo continua até o dia 21 de abril. A princípio, hoje foi confirmado isso também. E agora é esperar quinta-feira. Pois é, esperar quinta-feira para ver qual vai ser o posicionamento do Trump, né? Mas a situação não tá nada fácil. Vamos lá. Os motoboys resolveram se manifestar. A gente que era derrubada do PLP 152, diz liderança em protestos de entregadores e motoristas de aplicativos. O pessoal tá revoltado com o Hugo Mota, né? E com uma turma lá que tá querendo mexer no projeto dos entregadores, né? Então, até o Boulos entra no meio dessa história e tá sendo criticado. Dá uma olhada. Não, vai comprar nós não, filho. Não vai comprar nós não. É a união da classe trabalhadora que já não aguenta mais a exploração dos aplicativos. O PLP 152, que o relator Augusto Coutinho estava querendo votar no dia de hoje, não adquiriu absolutamente nada das nossas pautas, da pauta dos trabalhadores na rua. Esse PLP foi construído por eles. Parece até que saiu do gabinete das próprias empresas. A gente não concorda com o PLP 152, a gente está aqui se movimentando para derrubar esse PLP 152, a gente não quer mudança nele mais, a gente não quer ser mais ouvido por nenhum parlamentar, o que a gente quer é a derrubada do PLP 152. Hoje a gente é precarizado, mas com esse PLP 152 a gente vai ser
precarizado, vamos regulamentar a precarização. Eles estão achando que a gente mobiliza hoje e não vai mobilizar amanhã. Amanhã vai ser 2 vezes pior. Quanto mais a gente vai pra cima. Nossas pautas, elas são muito claras. A mínima de 10 até 4 km, 2,50 por km adicional, pagamento integral das rotas agrupadas. Isso é essencial para a classe trabalhadora, é o mínimo, na verdade. É uma regulamentação mínima para a gente continuar avançando. Mas nem esse mínimo eles quiseram absorver. Pois é, né? Mais manifestação ali. Pessoal, né? Não vou nem comentar isso, não. Vamos lá. Carmen Lúcia passa a ficar exposta após ser vista como traidora. Será que é traidora mesmo? Bancada Gilmar Chandônica contra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia está no fogo, não sei se vocês perceberam. Está na fogueira, está exposta. O gatilho para isso, ela é considerada traidora. Mas tem um aprendizado também aí. Quem sou eu para dar lições para quem quer que seja, muito menos para ministra do Supremo, para Carmen Lúcia. Mas tem uma lição aí. Não para ela, para nós. Para a nossa vida. Ela, Carmen Lúcia, foi patrocinadora do direito xandônico. Ela legitimou o direito xandônico, que não admite traições. Porque tudo é considerado traição. Porque votar contra Alexandre de Moraes é considerado um atentado à democracia. Ele é o nosso garantidor. Ele é o Estado de Direito. E Carmen Lúcia está experimentando isso exatamente agora. As plantações na imprensa, não quero entrar em detalhes, nem fazer crítica a colega, eu acredito na honestidade das pessoas, mas é quase como se os porta-vozes da bancada Gilmar Chandônica já estivessem aí em plena atividade, criticando Carmen Lúcia, que com todos os problemas que ela tem, muitos erros na sua atividade, não foi uma boa presidente do Supremo. No caso do TSE, atrasou o julgamento do caso do Rio de Janeiro, sim, Gilmar Mendes tem razão nesse ponto, demorou, tem vários problemas. Mas, honesto, eu não estou dizendo com isso que, pelo amor de Deus, que outros não sejam honestos. Carmen Lúcia, especialmente, me parece alguém honesta. Honesta nos seus princípios, e podem ser equivocados, a gente pode considerar equivocados, mas me parece ser alguém honesto. E agora está exposta porque contrariou os interesses desse grupo, que é uma bancada especialmente política. Bancada em que ela formava, donde traidora. Sendo que, bom, devo dizer, ela mesmo se traiu nesse processo, Carmen Lúcia. Ela é a juíza do Cala a Boca, já morreu. Em defesa das biografias, contra a censura prévia. Censura prévia defendida por vários artistas, hein? Eles eram contra biografias não autorizadas. São os grandes defensores da liberdade também, isso caiu no esquecimento completamente, mas isso houve. E, bom, o voto histórico de Carmen Lúcia, um não rotundo à censura prévia. A mesma juíza que anos depois, sob influência do direito xandônico, à margem, portanto, da Constituição, decidiu pela censura a um filme. Você se lembra disso? Em 2022, um filme foi censurado com o voto de Carmen Lúcia em defesa do processo eleitoral. E no momento em que vota contra, em que contraria os interesses desse grupo, que é um grupo interventor, está aí exposta. Né? Tá colhendo o que plantou. Fato, né? Tá colhendo o que plantou. Pessoal, obrigado, tá? Desculpa os vídeos corridos hoje. Hoje foi um pouco complicado para mim, tá? Desculpem, eu queria ter programado, preparado mais, mas hoje foi um pouco corrido, tá? Mas amanhã a gente tá de volta com todo o conteúdo, com toda a qualidade que a gente sempre tentou trabalhar para vocês, tá bom? Dito isso, obrigado pela confiança, pela credibilidade. Até o próximo editorial.